Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site. Vambora! Continua o Firestorm, a tempestade de fogo por causa do assassinato dessa mulher. Finalmente a mídia cobriu nos Estados Unidos da forma mais, ruim, né? Ruim, sabe? Não deu, né? Não deu pra fazer Da forma- aquele cerco midiático bacana, né? Que a gente já tá acostumado. Dessa vez teve que ser comentado, né? Pois é, da forma mais escrota possível o assassinato da mulher na Ucrânia. E, cara, por que a gente tá falando disso de novo? Eu acho que esse tweet aqui do Matt Walsh, ele resume razoavelmente bem, né? O Matt Walsh é um cara bem exagerado, ele é um cara que tá meio que se radicalizando, mas na medida que a direita americana se radicaliza, ele acaba sendo um dos caras que tá puxando o bonde, assim, né? Por ser ao mesmo tempo mainstream. Tá fazendo elo, né? Eu acho que ele é muito um cara de elo, assim. Ele tá ligado no que tem de mais maluco, mas ao mesmo tempo ele tá... É. Ele tá inserido na norme esfera, assim, né? Um cara mainstream pois é. também. Aí ele fala, essa imagem definirá o novo movimento pelo direito civis. Temos o direito de usar acomodações públicas sem sermos massacrados em nossos assentos. Temos o direito a comunidades seguras onde animais violentos sejam recolhidos e enjaulados. Esse não é apenas um crime local, é uma questão de direitos civis. Então, é isso. Eu acho que, cara, de novo, eu não acho que, caraca, isso necessariamente vai encabeçar um movimento. Mas, mano, no mundo inteiro o discurso do crime tá ficando cada vez mais duro. Eu acho que, de novo, o Bukele provou uma coisa que até que ponto precisava ser provada, né? Até que ponto Lee Kuan Yew já não tinha provado antes. Não, a gente só relembrou, né? Meio que Relembrou. o... Bukele mostrou que, cara, o que... De novo, o tweet aqui do J.D. Vance, que é o vice-presidente americano, que é o seguinte... a grande mentira que os democratas contaram sobre crimes violentos é que eles são sistêmicos e, portanto, ninguém é realmente responsável. E meio que a percepção é que tá mudando e as pessoas estão tipo, cara, dado que dá pra mudar, vamos fazer alguma coisa. E aí tem muita discussão interessante, o Cremier, que é uma página de estatística no Twitter, assim, Top guy, levantou... Tem que seguir. Tem que seguir. Tipo, contas para seguir, assim, no Twitter. Exato, ele levantou várias estatísticas sobre reincidência, que tá sendo uma coisa muito discutida, a ideia é que a grande maioria dos crimes é cometido por uma parcela muito pequena da população, então se você só prender de forma mais dura, sabe? Se você for mais duro contra pessoas reincidentes, Sim. você consegue resolver a grande maioria do crime com quase nenhum ônus. O próprio New York Times colocou uma matéria sobre isso, sabemos como combater crimes violentos, enviar tropas não é solução, de novo, New York Times é a porra do jornal de esquerda, mas sabemos como combater crimes violentos, é exatamente isso que eles falam. E o Elon Musk, cara, Enlouqueceu já. enlouqueceu. Ele tá mandando o New York Times, né, só pra... Ele tá criticando as ONGs que fazem esse tipo de trabalho a favor de criminosos. Enfim, muita coisa pra continuar o debate, né? Vai ser um episódio bem bacana que vai falar um pouco sobre, cara, como a percepção sobre o crime tá mudando radicalmente nos Estados Unidos. É aquilo, o Matt Walsh chamou de um novo movimento de direito civil, eu não sei se eu iria tão longe, né? Mas definitivamente é um novo movimento, é né? um novo movimento. E eu acho que até é uma coisa que mexeu realmente no fiel da balança é a sensação que se tem pelo Twitter, né? Mas é que mexeu no fiel da balança sobre, em matéria de segurança pública e a relação disso com, né, outras... enfim, outras pautas também que, enfim... Pois é, mas quer começar por onde? Como a mídia cobriu o crime? Pode ser, eu acho. Só pra, né... Então, cara, finalmente o New York Times cobriu a parada. Quando a gente fez o episódio, a gente falou que não havia, né? não havia, e aí muitas pessoas estavam falando... Quantas matérias no New York Times citam a palavra George Floyd? Era tipo 50 mil. Quantas matérias do Daniel Penny, né? Que foi aquele cara que era um fuzileiro naval, que imobilizou um cara que acabou morrendo, que tava ameaçando matar pessoas no metrô. Tinha tipo centenas de matérias do Daniel Penny, todas elas descascando ele. E aí, quantas matérias o New York Times citava a tal da Irina Zarutska? Era 0, agora tem tipo 2, né? Que são essas duas aqui no caso. E a forma que eles cobriram ao invés de falar sobre o assassinato em si, falaram tipo, ai, nossa, a direita tá usando isso pra levantar suas pautas, sabe? Que é um clichê que eu já falei várias vezes que existe nos Estados Unidos, que é Republicans Pounce, que é sempre que tem um evento midiático que favorece alguma narrativa da direita, ao invés da mídia, né? Cobriu o evento em si, Cobrir o evento né? em si, eles cobriram tipo, a direita tá se aproveitando, sabe? Ao invés do evento em si, é a forma como a direita, né, o espantalho da direita interage com o tema, né? Então é tipo, aí coloca a breve introdução sobre o fato e aí já depois já começa. Mas isso está sendo usado como forma de propaganda, bababá, bibi, o clássico, né? Então essa matéria literalmente narra o fato, né? O vídeo foi capturado, a mulher tava olhando pro celular, e aí depois ela é atacada brutalmente e morre. Aí a polícia prendeu o cara, o tal do DeCarlos Brown. Enfim, só chamou atenção depois da divulgação da imagem na sexta-feira. O assassinato em si parece que aconteceu dia 22, cara, de setembro. Então tem um tempinho já. Setembro? De julho? Desculpa, de agosto. De agosto, Enfim,
A indignação com o assassinato de Charlotte é a cidade, né? Em Charlotte, faz parte de um padrão no qual o presidente Trump e seus aliados destacam crimes horríveis para reforçar sua tese de que o país está assolado pela carnificina americana, American Carnage, como disse o Trump em seu primeiro discurso de posse, apesar das estatísticas que mostram que a criminalidade está diminuindo. Mano, Já falou tipo, sobre isso, meu Deus. sabe, tá minimizando, cara, de uma forma muito bizarra, sabe? De, cara, essa mulher foi vítima de um assassinato brutal. Mas é a dificuldade de olhar a coisa por ela mesma, assim, sabe? Tipo, o que aconteceu, independente da estatística ou dos números que derivam disso, mas é só... Eu acho que não poderia ter sido um crime mais emblemático, assim, né? Ter, tipo, uma dicotomia tão grande, tipo, inocência e culpa, sabe? Não poderia ter sido uma causa, não poderia ter sido tão bem registrado, ter sido conduzido da forma tão brutal, impessoal, Gratuita, né? Gratuita, assim, sabe? Pelo que ele é. O crime é um absurdo em si mesmo. Mas aí, estatisticamente, a quantidade de homicídios nos Estados Unidos está diminuindo. Tem tantos outros fatores que não tem nada, que até podem não ter nada a ver com segurança pública. Envelhecimento da população é o que impacta a estatística de crime, entendeu? Então, sabe, você, não vou recorrer aqui às evidências. Mas as evidências são pra alienar a natureza essencial do evento, entendeu? Exato, cara, você tem uma alma, você precisa de uma alma pra analisar as evidências, entendeu? Tipo, as evidências em si não falam nada. Exato, só número, né? Exato. Enfim. Aí depois eles continuam aqui. Um republicano chamou o ataque de microcosmo de uma epidemia nacional. A Casa Branca chamou o Brown de monstro perturbado com uma longa ficha criminal. Tudo isso eu acho adequado. Assim. Real, Ele né? era perturbado, literalmente, cara. Diagnosticado com esquizofrenia. Monstro, porque cometeu um ato que só pode ser descrito como monstruoso. Longa ficha criminal, tudo isso é verdade. Tinha 14 passagens, né? Pois é. É o ápice da priorização de agendas woke, né? Ele traduziu como consciente, por parte de políticos, promotores e juízes democratas da Carolina do Norte que falham em proteger seus cidadãos quando eles mais precisam. E aí, falam de outro caso, de novo, outro assassinato brutal, que ao invés da mídia só reportar, fala tipo... Aí, no ano passado, conservadores usaram com sucesso o assassinato de uma estudante de enfermagem na Geórgia, Laken Riley, por um imigrante venezuelano que havia entrado ilegalmente no país, para alimentar o medo sobre criminalidade migratória. É tipo, cara... Mulher foi assassinada. Exato. Para de falar sobre a resposta dos republicanos. Tipo, trata o ato em si. Porra. Enquanto alguns da esquerda apontam para dados que mostram que imigrantes são menos propensos a cometer crimes do que americanos nativos, que de novo... Então troca todos os americanos nativos e coloca só imigrante, né? Vamos resolver a segurança pública. Que merda de dado, né? Pois é. E aí, continua... Mas a minimização que o New York Times faz desse caso é bizarra. Aí aqui narra o Brown, 34 anos, tem um histórico problemático. Ele foi preso 14 vezes nos últimos 12 anos. Caralho. New York Times não tá... Nenhum comentário criticando, tipo, pô, talvez o sistema de justiça tenha alguma coisa meio errada, né? Cara, é bizarro. Não, as únicas pessoas que merecem crítica são os republicanos, que estão se aproveitando, sabe? Oportunisticamente se aproveitando do fato desse cara foi fichado 14 vezes em 12 anos, né? Enfim, é surreal. E a gente, eu não separo particularmente nada pra falar sobre isso, mas a natureza no sistema judicial americano, o juiz é eleito, no caso, né, alguns estados pelo menos, o juiz na maior parte dos estados, na real, o juiz é eleito, né? Então ele não precisa nem ser formado de direito, não precisa nem ter sido aprovado lá no exame de verificação, né, o bar, a prova do bar. Que é tipo a OAB nos Estados Unidos. É tipo a OAB é mais pica, né? A OAB a OAB é bem mais fácil do que o exame do bar. E a campanha é conduzida eleitoralmente. Eu sou afiliado democrata, eu sou afiliado republicano. E a juíza, no caso, né, que foi responsável pela última soltura do DeCarlos, ela recebeu, cara, tremendas doações de ONG. E ela concorreu na premissa de que, não, a gente tem que acabar com encarceramento em massa, o targeting de minorias, etc. Então, tipo, assim, cara, caso emblemático de como a coisa falha e como ela opera também, Até sabe? tem esse tweet aqui que o Elon Musk retweetou. Então, perfeito. Aí está, 3,3 milhões de dólares da ONG de esquerda, Fundação MacArthur, foram para o condado de Mecklenburg para reduzir a população carcerária. O mesmo condado que libertou o criminoso de carreira de Carlos Brown 14 vezes. Uma loucura. Então é isso, né? Tem essas prioridades surreais que precisamos reduzir a população carcerária. Que pauta tipo, essa, que tal reduzir o crime, cara? Sabe? Por que você tá preocupado em, tipo, soltar bandido? Isso é uma preocupação tão insana, entendeu? Cara, isso, enfim, pra mim coloca em xeque até um modelo americano, de forma geral, que é aquilo, entendeu? Tipo, isso claramente não funciona, sabe? Talvez algum tipo de exigência pro juiz, sabe? A validade da lei. Lá tem muita discricionariedade, né? Também pra ser common law. Então, um dos assuntos que o Elon Musk tava até puxando, porque o Elon Musk ele tuita muito, é realmente meio complicado. Mas ele tá puxando a ideia de que você tinha que punir juízes que soltam criminosos e eles cometem esse tipo de crime, entendeu? Caralho, caiu tudo. Caiu o Twitter. Elon Musk. Eita, eu cliquei no bagulho errado, ainda por cima. Calma aí.
Literalmente, tava falando, cara, se um juiz. Se um juiz, ele solta o criminoso que comete esse tipo de coisa, ele deveria ser punido, sacou? Então, é literalmente isso, cara. O juiz que estabeleceu a fiança de $500, que é patética, né? Deveria estar preso. Isso é uma ideia, de novo, meio... Como se fala? Uma ideia um pouco radical pro que a gente entende hoje. Mas é uma ideia que, cara, sei lá, talvez funcionasse. Que é, vamos supor, ó, se você é um juiz e você soltar um cara e ele cometeu a porra de um crime depois, você tem que ter um pouco de skin in the game, né? Cara, assim, total deveria ter. É porque os obstáculos esbarram assim, cara, o juiz tá fazendo uma decisão baseada na lei, vai em tese, então ele tá amparado pelo bom entendimento da norma. Então você não poderia, tipo, tu vai punir o cara porque ele aplicou a norma? Isso não faz sentido. Eu acho que tem que ter algum tipo de mecanismo, cara. Talvez não seja nem possível punir ou afastar o juiz, responsabilizar ele pelos crimes que decorrem segundo a ordem, assim, da decisão irresponsável, mas talvez facilitar as formas de conter o poder desses caras, entendeu? Então, Sim. algum tipo de recurso, de ação popular que você possa fazer pra embargar esse tipo de decisão que é absurda, entendeu? Pois é. Aqui eu fiz um tweet, no caso, né? Aqui tem o vídeo inteiro. A última vez que a gente fez que a gente cobriu, o vídeo ele cortava justamente no momento do golpe que o cara desferiu no pescoço da mulher. Agora tem o vídeo inteiro e é horrível, assim. Você vê o cara de medo que a mulher fez logo depois do ataque, ela meio que tá processando a surpresa. Aí ela fica, tipo, 15 segundos, provavelmente perdendo a consciência, ela colapsa no chão. Eu vou mostrar só o final aqui. Tá vendo? A mulher colapsa no chão e dá pra ver manchas de sangue no assento do trenzinho, no chão, forte, literalmente. Né? Do VLTzinho aí. Imagens fortes. Aí eu tuitei falando que resposta nossas instituições estabelecidas e prestigiosas têm pra isso. E aí, várias pessoas entenderam meu tweet errado, né? As pessoas acharam, tipo... As pessoas, deveria ter pena de morte. Mano, não tô falando que deveria ter. Tô justamente trazendo à tona a ideia de que as nossas instituições prestigiosas não têm resposta. Sim. E aí um cara falou de uma juíza gaúcha que não acredita em cadeia. Que parece que tava circulando aí na mídia, que essa juíza no Rio Grande do Sul, né? Ela foi execrada quando soltei um cara preso por posse de drogas. Em seguida, ele se envolveu em um latrocínio. Nada indicava que ele faria isso, mas ainda prefiro correr esse risco a aprender mal. É tipo, absurdo, cara, não. Como que você é um juiz e não acredita em prisão, cara? Sabe? Tipo, passou na prova, você deveria perder o seu cargo, cara. Eu acho, cara. Você provavelmente, tipo, é isso. Deveria ter algum tipo de skin in the game, cara. Pra mim, cara, o obstáculo é uma coisa... É porque as teorias de agência, né? De livre agência do criminoso, do direito, são muito obsoletas, né? Então, é tipo assim, a ideia é que você tem indivíduo e você tem comportamento antissocial e meio que essas coisas, tipo, livremente acontecem. O cara eventualmente faz a opção ou não pelo crime, ou uma eventualidade, algum acidente, o cara acaba exercendo tipo de comportamento criminoso. Mas a realidade dos fatos é que a gente tem menos livre agência do que parece, e isso transparece principalmente em dados de comportamento criminal, porque se você analisa o perfil do crime, ele tem muita repetição. Então, tipo, se o cara ele não é um agente, eu sou um agente livre, tem uma chance de 0,5% de cometer um crime. E aí, tipo, isso acontece... A recorrência não é, tipo, um evento independente, Exato. É meio que tem um efeito acumulativo, na verdade, né? A parada acaba performando como Pareto. Então, quanto mais você performa comportamento criminoso, mas você tende a performar. Exatamente. Que aqui é o negócio que o Cremier trouxe, né? Que é... Na verdade, essa nem é a melhor estatística. A melhor estatística que o pessoal tava trazendo era essa daqui. A maioria dos crimes é cometida por pessoas com mais de 3 prisões anteriores. Bro. Prisão é arrest, tá? Não é literalmente a pessoa que foi pra cadeia. A pessoa que foi, tipo, tem passagem pela polícia. É um grupo relativamente pequeno de criminosos que causa muito dos problemas que vemos. Então aqui é o seguinte. Das pessoas que estão na prisão... nos Estados Unidos, isso aqui era de qual estado mesmo? São 34 estados, são muitos estados. É verdade. Tremenda pesquisa americana, né? Você vê, quantos por cento das pessoas que estão presas, literalmente foram condenadas, estão no Chilindró, quantas passagens dela pela polícia ela tem? Aí você vê, pessoas que só tiveram uma passagem pela polícia é 4,5%. Ou seja, de quem tá preso... Cara, só 5% foi 20, né? Nunca teve uma passagem, aí a primeira passagem dela a pessoa é presa, cara. A grande maioria é criminoso reincidente, entendeu? Então é muito fácil, literalmente, cara, 95% já teve pelo menos 2 passagens pela polícia. E, tipo, se você ficar com mais de 5 passagens, cara, tipo, somando rapidinho aqui, seria tipo 5... Tipo, ballpark, 70% das pessoas presas nessa prisão tinham mais de 5 passagens pela polícia. Que é coisa entendeu? pra caralho. Tipo assim, você não tem como entender isso como... então, probabilisticamente, esse cara acaba cometendo crimes, né?
por sorte. É aleatório, e ele se distribui da forma também homogênea por toda a sociedade. Esse não é o perfil criminal e o juiz, que é meio que contra a prisão, ele meio que faz esse tipo de assunção. Então, na verdade, existe um risco implícito, invisível pro debate jurídico no Brasil, de que quando você solta um cara que já cometeu um crime, você tá soltando meio que um provável futuro criminoso sempre, basicamente. Exatamente. Sabe? Que, por exemplo, a mulher falou, nada indicava que ele faria isso, que ele cometeria um latrocínio. Cara, que tal o fato... Algumas coisas indicavam, né? o fato que ele tinha sido preso por posse de drogas, isso não era um certo indicativo? Exato, Porra. Mas, exato, esse são dos, enfim, top fatores preditivos pra crime, né? Não ter pai, por que pareça, tem essa pesquisa no Brasil. Enfim, quem tem pai aí, comemore. E a outra é ter sido preso, né? Pois é. E aí o juiz... Diga, e aí ela perdão, fala, mas eu ainda prefiro correr esse risco e aprender mal. Claro que não é você sendo assassinada, cara. Sabe? Se fosse, tipo, a sua filha sendo assassinada, ou então, se essa juíza ela se comportasse igual, tipo, um patrício da antiguidade, assim, que encara a população como tendo um dever moral perante a população, ela perceberia que o cara matou, tipo, uma pessoa sobre a qual ela tem responsabilidade. Mas não, juízes como essa mulher aqui só não tem responsabilidade nenhuma, tá cagando se uma pessoa de bem morreu, sabe? Porra. Exato. E até uma... Cara, puta, verdades óbvias esquecidas assim. Quando você pune um infrator, você faz todas as outras pessoas mais livres. Então, tipo, o juiz tem que ter a confiança de aplicar com certeza ali a lei, entendeu? Tipo, errou, paga, e quanto mais duramente o cara pagar, mais livre todas as outras pessoas se tornam. Tipo, isso é da dinâmica, enfim, não vale a pena ficar falando muito sobre isso, mas é da dinâmica da lei no geral. Sempre que o cara infringe e se safa, ele enfraquece a lei nela mesmo. E, portanto, faz todo mundo menos livre. Sempre que o cara mata e não paga, ele torna o homicídio mais legal, de certa forma, entendeu? Então a gente tem que ter a confiança de estar sempre checando e punindo o infrator, sabe? Mas isso é das coisas mais básicas. É porque essa juíza, ela vem de um lugar, vem de uma tradição argumentativa que é tão distante dessas verdades óbvias que a gente constatou, eu não consigo nem meio que reproduzir a linha de pensamento dela, sabe? Sim. Mas tá por aí, sabe? E não é nem tanto dentro do judiciário, meio que desses agentes que rodeiam, né? Então, de novo, a questão da ONG, né? A ONG financiada justamente pra avançar esse tipo de pauta. Que vai, às vezes, no somebody love mesmo, sabe? Pois Você vai quebrando a convicção do juiz pouco a pouco. Leva ele pra um jantar, leva ele pra fazer um evento, aí o cara começa a te olhar com outros olhos. E aí, quando você vê, ele não tem mais a confiança de que ele tem que fazer, né? Que é punir duramente o criminoso, entendeu? Pois é. E aí, sobre o caso da Carlos Brown, né? Falando do histórico criminal dele. Agosto de 2014, ele foi preso após brandir numa arma de fogo contra o homem e roubar $450, um celular e uma moeda hondurenha, segundo documentos judiciais. Ou seja... Moeda Honduras. Caralho. Engraçado isso, né? Honduran currency. Literalmente. Ok. Tava assaltando um imigrante, talvez Honduran. ilegal, né? Isso é engraçado. Ele se declarou culpado de roubo com arma perigosa e, com a pena de prisão cumprida antes da condenação, cumpriu a pena mínima de 6 anos e 1 mês. Ou seja, ele cometeu um assalto à mão armada e ficou só 6 anos. Após sua libertação em setembro de 2020, o Sr. Brown teve o período padrão de 1 ano de supervisão. Porta-voz do Departamento de Correções de Adultos da Carolina do Norte se recusou a comentar mais. Legal. O estado de moradia e mental do Sr. Brown parece ter se tornado cada vez mais instável nos últimos meses. Em janeiro, a polícia realizou uma verificação de bem-estar. Ele disse aos policiais que alguém lhe havia dado um material artificial que controlava ele quando ele comia, andava e falava, de acordo com os autos do tribunal. Ou seja, esquizofrênico, né? Tava tendo crise esquizofrênica. Delírio bizarro, né? Mania de perseguição e tal. Pois é. O Sr. Brown ficou chateado quando os policiais lhe disseram que não podia fazer nada a respeito. Ligou para o 911, que é tipo um 90 nos Estados Unidos, né? Então ele foi acusado do uso indevido do 90. Ele era um cara com histórico criminal que tava tendo crise psicótica. Um maluco violento, né? Pois é. O Sr. Brown foi libertado dias depois, com a magistrada Teresa Stokes, né, a juíza que soltou ele, concordando em libertá-lo sobre a condição que assinasse um termo de compromisso por escrito para comparecer a audiências futuras. Ou seja, ai meu Deus, tenta aqui, assina um documentinho aqui. Tipo, cara, é um criminoso violento, cara, seja com histórico... seja um bom garotinho, tá? Assina aqui, tá? Assina que você seja um bom menino a partir de agora, tá bom? O cara é um maluco, porra. Um maluco assassino. Entendeu? É surreal, né? Enfim. Pois é. E aí, cara, o fato é, agora acusado de homicídio, né? Por causa da evidência em controvérsia que ele cometeu a porra de um homicídio. O Sr. Brown está novamente sob custódia. Um juiz ordenou uma avaliação de acuidade mental, de acordo com um documento judicial redigido. Cara, o fato que existe essa coisa de que, se a pessoa ela não tem capacidade mental, ela não pode responder pelos crimes e às vezes a pessoa é solta, isso é surreal também, né?
Cara, se você não tem capacidade mental pra responder pelos seus crimes, você deveria estar internado, cara. Tipo, talvez você não bota o cara na prisão, mas bota ele no manicômio. Porra. Vai deixar o cara solto. Porra. Exato. Talvez, pra mim, o debate isso é atenuante da pena, né? Você cometer um crime porque você não tem controle de suas faculdades mentais, isso torna um crime menor. Eu acho que, assim, talvez na hora de punir, mas é mais grave, na real. É porque o cara não reabilitável, dificilmente reabilitável, você precisa de outro instituto pra poder interditar esse maluco, cara. Você vê, ele era um maluco gigantesco, né? Nem precisaria da faca, estritamente. Poderia só entrar num spree de violência. É também porque aquilo, né? Enfim, do caráter subjacente desse crime. Mas ele tinha um alvo só, né? Mas se ele tivesse com aquela faca ali e ele quisesse matar 5, 6, tu acha que ele não matava, sabe? Podia ter sido muito mais grave, enfim. Pois é, cara. E aí depois o New York Times continua falando que, após o lançamento do vídeo, vários conservadores influentes também acusaram os principais veículos de notícias, incluindo o New York Times, de ignorar a história porque o crime foi cometido por um homem negro contra uma mulher branca. Eu acho que, tipo, o motivo, isso é verdade, mas não é exatamente racial a parada. É porque esse assassinato vai contra a narrativa, sabe? Que é, por exemplo, o George Floyd morreu, sabe? Uhum. Só que ele servia a narrativa de violência policial, servia a narrativa de, tipo, brancos cometendo racismo contra negros, o policial branco racista nos Estados Unidos, blá, blá, blá. E aí, parece que recentemente apuraram, cara, quando o George Floyd chegou no hospital, ele ainda nem tava morto, cara. Caralho. Ele morreu no hospital, entendeu? Que só subsidia a tese que... O meu entendimento é que hoje é a tese aceita, propriamente dita, que o George Floyd, na verdade, não morreu por causa daquele policial. Né? Ele morreu por causa de overdose, porque ele tinha tipo... Overdose decorrente da asfixia, né? Tipo, do período, tipo, o trauma ali, a privação de oxigênio dele, ele... Não, mas o motivo que ele morreu, hoje é aceito, ele foi literalmente só uma overdose de fentanil, sabe? Ele não tava conseguindo respirar. E ser asfixiado não tem nada a ver com o gatilho da parada. Eu não duvido, não. Enfim. E aí, vários caras puxando isso pro lado racial, no Twitter, então, puta, nego falando coisas bizarras, assim. O que é ruim, mas, tipo, tem que ser levado a sério, né, cara? O fato que a mídia não tá levando essa porra minimamente a sério vai levar, tipo, babacas a puxarem essa pauta pro pior possível, assim. Né? É a hesitação em tratar do tema, porque o tema fortalece a narrativa republicana. Você vai jogando isso pra um submundo que é muito mais perigoso. Então, se o New York Times tivesse a decência, né, a caridade até de poder tratar a porra honestamente e, tipo, endereçar o problema em si, né, da forma justa, né, e trazer esse debate pra sociedade civil, evitaria o tipo de discurso complicado que tá surgindo na internet. E até que ponto, né? Tipo, o New York Times não mostra nenhum sinal também de remorso por fazer esse tipo de porra, já faz há muito tempo. Né? Exato, E, enfim. Até o Elon Musk tava acontecendo, né? Até o Elon Musk tava tweetando algumas coisas com relação a isso, então parece que o New York Times, ele sempre que escreve a palavra black, né, que é negro, escreve com letra maiúscula, white é com letra minúscula, que é uma parada muito estranha também, né? Tipo, cara, sério, isso é muito estranho. E o Elon Musk tava extremamente puto com isso, ele tava puto com meio que o aspecto racial da parada, tava promovendo. E, enfim, tem essa matéria aqui também que o governo federal tá acusando ele, o Trump, ele tá clamando pela pena de morte desse homem. Deixa eu ver se eu pego aqui o tweet do Trump, cara. Exatamente. O Trump, aqui. Just in, né? Então, recém-publicado. Trump exige pena de morte para o animal que matou Irina Zarutska. Ele fala que deveria ser rápido também. E... Cara, mas é isso, né? A verdade é que a gente só tem que começar a levar esse problema a sério, mano. A gente sabe como combater crime violento. O New York Times publicou a matéria aqui. Esse David Kennedy é um cara que ficou 30 anos trabalhando em Boston, na época que eles conseguiram reduzir o crime. Nessa matéria ele fala, como você reduziu? Você reduz reconhecendo o seguinte. Cadê? Tem uma parte que é muito tipo, pinpoint, assim. A boa notícia é que temos maneiras comprovadas de reduzir a criminalidade violenta. E os formuladores de política em todo o país estão adotando-as, sabe? Estratégias bem-sucedidas começam com o reconhecimento que os crimes violentos se concentram em um número extraordinariamente pequeno de pessoas. Um fenômeno que o sociólogo Andrew Papachristos chama de pequeno mundo do assassinato. É isso, tipo... Então, literalmente, quase metade dos homicídios se concentram em um grupo que representa menos de 1% da população de uma cidade. Porra. Então, tipo, se você prendesse 1% da população, metade dos homicídios iam desaparecer, entendeu? Porra. E, tipo, se você tivesse penas duras, provavelmente o resto dos homicídios, o resto dos homicidas iam ficar meio tipo, talvez eu não devesse cometer homicídio, porque eu vou ser
punido duramente. Não, e eu acho até essas estatísticas de homicídio, né, elas tratam da forma muito igual todo tipo de homicídio. Então, tipo, a gente sabe também que o grosso das mortes das pessoas que são assassinadas no mundo, elas tem uma ligação muito profunda com o tráfico de droga. Então, exato. a própria pesquisa do cara nossa pesquisa constatou que em Boston, homicídios e tiroteios eram fortemente motivados por pequenas quadrilhas que vendiam e distribuíam crack. Exato, mas eu posso comparar a morte de um traficante de crack que tá numa disputa por um quarteirão com o outro, com a morte da Irina? Sabe? Não é o mesmo, tipo, é o mesmo crime, mas são naturezas muito diferentes. E aí as pessoas às vezes, e aí no Brasil isso é muito comum, comemoram. O homicídio caiu. Mas eu tô falando de qual homicídio, na verdade, sabe? Eu tô falando sobre conflitos de gangue que não atingem ou atingem parte da população. Não, atinge, tipo, 2 gangsters, sabe? Tipo, uma homicida matou o outro homicida. Mano, exato, mas foda-se, bem ou mal. Mas eu também não posso presumir que o cara que tá com um fuzil vendendo droga assumiu o risco de, sabe? E é diferente da morte de uma garota no metrô, sabe? Tipo, qual crime choca mais? Eu não vou ser demagogo e falar, é a mesma coisa, tudo igual e tal, né? E tal. Eu não corro risco de morrer por conflitos de droga. Mas eu corro risco de tomar uma facada no metrô se isso for viável na sociedade onde eu vivo, sabe? Então, enfim, o pessoal das evidências, é aquilo, né? Nesse caso, especificamente, a questão do dado sobre homicídio, eu acho que é uma das maiores formas de enganar com números. Porque no Brasil a gente também está comemorando a queda da taxa de mortalidade, né? Sim. Só que ao mesmo tempo a sensação de segurança nunca foi tão grande. E eu vou falar, não, mas os números dizem que sim e a população tá vivendo um pânico moral, histeria, de alguma forma. Faz sentido? Isso não é inversão da ordem das coisas, sabe? É tipo, você tem um fenômeno, aí o número contradiz, mas beleza, vamos olhar com calma pro que tá pra sensação popular, sabe? Pois é. E aí, um dos comentários aqui que eu achei bom, vale a pena passar nos comentários só pra você ver o tipo de pessoa louca que assina o New York Times, mas esse aqui é razoável, que é o seguinte: é sabido, pelo menos desde o final da década de 80, que um pequeno número de pessoas é responsável por uma grande proporção dos crimes violentos. Diversas respostas foram implementadas, como policiamento direcionado e programas de intervenção descritos nesse artigo. Se essas intervenções são tão eficazes, por que todas as cidades com problemas de crimes não adotaram um programa desse tipo? E por que algumas, como Boston, os cancelaram? Essa é a grande pergunta. Caraca, por que foi cancelado, cara? Por que foi cancelado? Tipo, o próprio Kennedy aqui, né? Engraçado o nome do cara, David Kennedy, é um nome, tipo, bem bostoniano, assim, de tipo... Ele tinha feito a política pública baseada em evidências e etc, que tinha funcionado em Boston, mas foi lá e foi revertido. Meu irmão em Cristo, por quê? Sabe por quê? E a verdade é, a gente sabe por quê. É porque... Por causa desse tipo de ONG que doa, tipo, 3 milhões de dólares pra, tipo... não, a gente deveria diminuir o número de pessoas presas por causa de encarceramento em massa. Cara, tipo... Mano, encarceramento em massa é uma palavra que... É só um termo muito filha da puta, assim. É tipo... Você deveria pensar em... Fulaninho que tá preso. Deveria estar preso ou não? Se ele cometeu um crime, ele deveria estar preso. Se ele não cometeu, ele não deveria estar. Tipo, eu acho que... Sabe? E aí, a única consequência que você vai ter é que, cara, cada vez mais as pessoas vão ficar putas. O Elon Musk aqui retweetou esse vídeo. E, de novo, né? Talvez... Até que ponto isso aqui tá certo, tá errado, mas vamos lá. O suspeito médio de homicídio foi preso 11 vezes antes de cometer um homicídio. Um chefe da polícia de Washington, D.C., falou numa entrevista. Então, caralho, cara. Bizarro. Se você já foi preso... Aqui não é preso, a passagem pela polícia, né? Porque em inglês a palavra arrest significa passagem pela polícia. Você foi arrested 11 vezes, cara. Caralho, por que você tá solto, entendeu? Cara, eu disputo até... Tem muito essa narrativa, né? Que a prisão resolve que a prisão é a faculdade do crime. Então é a ideia de que, tipo, você vai entrar na prisão e aí vai ter lá latrocínio 1, sabe? Cárcere privado 2. E aí você vai meio que fazendo as matérias, você vai meio que se evoluindo. Você aprende ou você é curado dentro da faculdade pra se tornar da prisão pra se tornar um criminoso pior. Isso talvez seja verdade em algum nível pra algumas pessoas. Cara, mas isso é um argumento muito retardado, mas é verdade. Eu concordo com um argumento muito retardado. Talvez pra casos específicos isso faça algum sentido. Mas a verdade é que o mecanismo mais amplo é da forma como o cara se relaciona com a lei, entendeu? Então a parada é que, pra cada vez que o cara é preso, quantas vezes ele não fez e não foi punido, à medida que ele é preso, ele também... E a coisa não é dura o suficiente, ele não percebe que, na verdade, ele se deu bem. E ele só dá um double down na vida do crime. Aí as pessoas falam... o conceito de vida do crime é absurdo, tá ligado? Exato. Tipo, carreira criminal é uma... Bro, entendeu? Não tem faculdade, não tem carreira. Tipo, fez merda, tá preso e não sai mais. Acabou o seu curso, entendeu? Cara, e esse negócio de tipo... mas não tem nada que a gente pode fazer pra fazer com que a prisão não seja um
uma escola do crime, etc. É tipo, cara, Eu tenho é a algumas prisão. ideias. É a tenho prisão. ideias. Você já tem controle sobre o que tá acontecendo ali dentro, cara. Porra, Ah, se você não manda na prisão, caralho, tu manda onde, né? Exato. É igual esses caras que, tipo, implementar as políticas do Bukele no Brasil seria impossível, porque aqui as prisões já estão superlotadas. É tipo, cara, E aí? que tal construir a merda de uma prisão, que é um prédio trivial de ser construído, e contrata mais funcionário público, contrata a guarda prisional pra parada. Você não quer ter um desenvolvimentismo aí, ó. Exato. Pô, estímulo keynesiano, cara. Exato. Porra. Vamos meter a mola keynesiana aí, construindo prisão por todo Exato, o país. porra. Né? E, mano, parece que Bangu, no Rio de Janeiro, é onde fica o maior complexo prisional do Rio. É um dos maiores Do Brasil, eu acho, cara. É. Do Brasil. Cara, parece gigante, que né? do lado do presídio tem, tipo, um terrenão baldio. Ou seja, o maior complexo presidiário do Rio de Janeiro, do lado dele tem, tipo, espaço pra expansão. Sabe? Então, tipo, o MBL PAC. tem a proposta do Secotins, eu acho uma ótima ideia. Mas a verdade é que, tipo, é muito simples, cara. Eu quero que o Lula faça o PAC 3. PAC e 3? é só a prisão. Imagina coisa maravilhosa. Ao invés de construir estádio na Amazônia, o caralho, é só, tipo... Cadê? A gente vai multiplicar a capacidade prisional do Brasil por 4. Caralho. Sabe? Cara, é bom. idiota, entendeu? Mas, pessoal, eu acho que até, e pra não ser hipócrita no que eu tô falando, tipo assim, o cara ser mantido num cárcere justo também é importante, né? Eu literalmente É. tava tendo essa discussão um dia desse, que, tipo, o Barroso, parece que recentemente ele... teve um negócio da pena justa, a gente até fez um episódio, né? Sim. Cara, parte do negócio da pena justa que o Barroso tava falando, tipo, cara, as condições no presídio são uma merda. São Tipo, mesmo. não ventila, Superlotado. superlotado, Marmita é podre. a comida é podre. Eu adoro essa fraude aí em licitação também, tá? Marmita de presídio. Exato. Fica atento. E aí o Barroso tava fazendo um negócio da pena justa, que é o quê? A gente precisa soltar prisioneiros, porque tem muitas pessoas presas. É tipo, Barroso, cara, se um dos problemas é de superlotação de prisão e não ventila, que tal você construir uma prisão nova que ventile? Que aí você vai resolver o problema da ventilação Pois é. e você vai resolver o problema da porra da superlotação, sabe? A analogia que eu tava pensando, cara, era o seguinte... uma das coisas que eu penso sobre esses caras que ficam tipo... Ai, não, na verdade é muito complexo, é um problema muito complexo e tal. É o seguinte, tipo, imagina que você tem um... Você mora numa casa, sabe? Aí tá tendo, tipo, uma infestação de barata, sabe? Aí você chega e fala, pô, vamos contratar uma dedetização, né? Vamos contratar uma dedetização pra ser livre das baratas. Insetizan. E aí chega um cara que é, tipo, especialista e fala, não, eu sou biólogo, tá? Eu sou biólogo. Ó, eu sou especialista em reprodução de insetos. E o negócio é o seguinte, a barata, na verdade... Pra gente resolver o problema da barata, o que a gente tem que fazer? A barata, a temperatura do ambiente, ela dita o sexo que a barata vai ter depois da reprodução. Então, quanto mais quente maior é a quantidade de baratas fêmeas. E a barata fêmea, pela dinâmica reprodutória, ela é o limitador da população. Então, na verdade, o motivo pelo qual a gente tá tendo uma infestação de barata é que a temperatura e a umidade do ambiente, ela tá gerando muitas baratas fêmeas, etc. Então, ao invés de contratar uma dedetização, não, você tem que me ouvir, eu sou expert em reprodução e sexo de barata, eu sou expert em sexo de barata. O que a gente tem que fazer, na verdade, é fazer uma obra gigantesca pra implementar um ar-condicionado central e uma coisa pra reduzir a umidade, pra assim, o sexo das baratas, ao invés de ser feminino, ele ser masculino, aí a dinâmica reprodutória das baratas vai mudar, e aí daqui a 30 anos a gente vai ter menos barata. É tipo, cara, só dedetiza a merda do prédio, sabe? Tipo, é tipo, bro, eu respeito... Eu achei que tu ia se perder nessa analogia, mas foi perfeito. Parabéns. Eu achei que você é um... eu respeito que você é um expert no sexo das baratas. Sim. Mas vamos que tal só matar elas, sabe? Com veneno, entendeu? É tipo... Tremenda analogia. Sabe? Eu achei que tu ia se perder, cara. Quando você começou a falar sobre o sexo das baratas, eu tava quase me perdendo. Enfim, e tipo, o Barroso e todo o establishment meio penal, assim, no Brasil, ele... Não é, pra não falar todo, não é como se não tivesse pesquisadores sérios, mas boa parte. E o maior problema é que são as pessoas com mais influência, cara. Boa parte das pessoas com mais influência são, tipo, especialistas em sexo de baratas, mano. Aí, uma pessoa normal olha pra parada e fica tipo, cara, vamos só resolver o problema. Tá com superlotação, constrói mais presídio, sabe? A gente tá com muito crime, prende mais as pessoas, sabe? Vamos pensar em botar pena de morte de volta. Aí o cara fica tipo, não, veja bem, na verdade é dinâmica, blá, blá, blá. E no último vídeo que a gente fez... que vale a pena vocês verem, né? Enfim, todos os nossos vídeos valem muito a pena. E o site também, tá? www.novos. Teve um cara que fez um comentário que eu acho que ilustra razoavelmente bem isso, cara. Que é o seguinte, eu até respondi o cara. Opinião ignora... Deixa eu ver se tá dando pra ver na tela. Não está.
opinião ignorante e simplista do Pessoa de que as pessoas só são mais, tentando contra-argumentar o Antum de que isso vem de falta de acesso à cultura, etc. A criminalidade. Posso falar um disclaimer? Esse nem é meu ponto, tá ligado? Só tá falando, existe esse argumento, mas nem é a minha opinião, tá? Eu sei que você é membro do PSOL. Exato. Não, o pessoal me faz parecer o Marcelo Freixo às vezes, mas é porque mentira. esse tipo de coisa não acontece no Japão, por exemplo. Aliás, Charlotte não é uma cidade normal aqui dos Estados Unidos, como também disse o Pessoa. Se informe melhor. Detroit não é a única cidade com problemas econômicos e sociais nos Estados Unidos. Isso é uma informação rasa de quem só se informa por tweets e reels. Aí eu respondi o cara falando... É falta de cultura mesmo, você está certo. Se esse cara tivesse ido numa peça de teatro, numa exposição de arte no museu, ele não teria cometido esse crime. Tava ironizando o cara. Aí depois as pessoas continuaram aqui. Na verdade ele quis dizer cultura no sentido de, tipo, educação, tá ligado? Mas, mano, a real é que, brother, não é educação, mano. O cara cometeu esse crime, era a porra de um esquizofrênico, mano. O cara é com, tipo, tendo crises esquizofrênicas em janeiro. Já tinha sido a porra de um cara criminoso. Mano, ele podia ter tido a melhor educação do mundo. Ele provavelmente continuaria sendo a porra de um criminoso, Vou mano. tentar conciliar as duas opiniões, tá? Em alguma medida, a educação pode ser um fator que vai afastar do crime um percentual dos criminosos em potencial. Mas não resolve tudo, entendeu? Um cara igual o DeCarlos Brown, cara, não tem uma quantidade... Você podia botar ele no PhD, no doutorado, você podia botar ele 30 anos na universidade e ele ainda ia fazer merda, entendeu? Exato, você podia botar ele pra estudar no boarding school suíço, caralho. Exato. A parada, cara, tipo assim, tem uma quantidade razoável de pessoas que passaram do 20 aí. E tal, antes pra mim, do 10. Do cara que do 10 em diante não foi falta de educação e nem poderia jamais ser. O cara tem comportamento antissocial, ou tem coisas que a sociedade não consegue consertar nele, entendeu? E você não deveria sentir, eu sinto culpa porque eu condenei esse cara. Não, pô. Você condenou esse cara, você deixou todo mundo mais livre. Exato, cara. Sabe, você melhorou, tipo, foi um saldo positivo pra sociedade. Mas a tragédia da vida desse cara... Bro, Sim. Todos nós temos tragédias, entendeu? Mas eu acho que... Enfim, eu acho que a gente já falou mais do que a gente tinha pra falar. O Matt Walsh tá chamando isso de um novo movimento de direitos civis. Eu acho que direitos civis... Quem é? Calma. Calma, mas eu acho que é um novo movimento. De fato, no mundo tá rolando um novo movimento anticrime. Cara, porque essa imagem aí... Essa imagem é brutal. É brutal demais. Essa foi a reação da mulher. Ela teve a reação mais infantil, no sentido inocente, né? Possível, assim. Exato. Sabe? Isso aqui foi logo depois dela ter recebido aquele golpe. E, enfim, a gente nem deve mostrar o vídeo porque o YouTube sem dúvida bloquearia. Mas procure o vídeo se você quiser ver. Cara, não foi um golpe trivial. Foi um golpe de faca de um homem grande indo com toda a força dele de cima pra baixo. No pescoço. Então, tipo, a mulher morreu, 20 segundos depois disso. Ela caiu no chão e morreu. Então, cara, ela só tomou um susto bizarro, assim, sabe? E... Pensa nos últimos pensamentos dessa mulher, entendeu? Exato. Injustiça, porra. Pois é, cara, exatamente. E aí, cara, o que eu acho que realmente meio que tem um novo movimento nascendo aí, que pessoas da minha família, né? Nesse último episódio a gente tava falando que professores da UFRJ, sabe? São professores esquerdistas da UFRJ manteiga. são tipo our people, tá ligado? E, enfim, cara, pessoas... Isso é verdade, são meio que our people mesmo. São. E pessoas, tipo, de esquerda na minha família foram de esquerda a vida inteira. Tipo, literalmente, mano. De esquerda a vida inteira. Sofreram na ditadura militar por causa disso. Que já chegaram pra mim e falaram, cara, acho que pena de morte tinha que voltar. Eu acho que... Não tem jeito. Não dá. Pena de morte tinha que voltar. Caraca, Tá aqui sabe? na alma do homem, entendeu? Quando- Tá no nosso nus. Quando falaram isso pra mim, eu fiquei, tipo... Vindo da pessoa que veio, sabe? Eu fiquei, tipo, caralho. Realmente, A sabe? maré tá virando mesmo. A maré tá virando. E, enfim, Vai virar mesmo, tá? Coisa boa vindo por aí. Enfim. vai virar. Mas, cara, resumo da ópera. Movimento anticrime tá pegando tração no mundo inteiro. Essa imagem aqui, eu acho que ela... Sei lá, guardadas as devidas proporções, essa Irina Zarutska tá meio que se tornando o George Floyd da direita, né? É. Cara, o Twitter já tá uns bons... Ali não parou de se falar sobre Cara, eu isso. devo ter visto, sem sacanagem, 400 tweets sobre essa mulher desde que começou a circular, assim. Até mais, cara. Ou mais, cara. Ou mais, cara. Às vezes tudo. No dia você descia o feed era só isso. No dia seguinte era só isso. Agora começou a misturar, tem um pouco de Nepal e tal. Mas com certeza vai ser uma das coisas. Para os Estados Unidos, divisor de águas. Para o Brasil, diretamente também. Acho que aos poucos a coisa tá cara, tomando forma. A real é o seguinte, da mesma forma que o assassinato, a morte do George Floyd nos Estados Unidos gerou uma reação no mundo inteiro, tem estátua do George Floyd no Reino Unido, no Brasil, eu e você conhecemos pessoas que postaram quadradinho preto na hora, quando o George Floyd foi morto, etc. É tipo,
Cara, você pode não gostar disso, mas só é a realidade. Os Estados Unidos é meio que o centro do mundo, politicamente, de discussão de ideias, de cultura, etc. Então o que acontece lá é tipo a grande onda que reverbera pra cá eventualmente. Os Estados Unidos é um maquinista, cara. Enfim. Por isso que a minha resistência... o Nepal pode servir de exemplo. O Nepal não é um maquinista. Os Estados Unidos é um maquinista, entendeu? Exato. Então, cara, essa imagem é uma imagem muito poderosa. Eu vi muita conta brasileira também tweetando sobre isso. Pessoas que não são necessariamente conservadoras tweetando também é absurdo. Vários caras nos Estados Unidos que são tipo, pô, essa mulher podia ser minha filha. Tá? Ela parece ser minha filha. Minha esposa. Sabe? Qualquer coisa assim. Eu acho que isso tá rolando uma certa descoberta também da mulher como, cara, vulnerável também a todas essas coisas, né? Acho que não poderia ter sido um símbolo maior de inocência no geral. Sim. E existe o instinto de proteger. E, porra, negligenciar isso é uma coisa muito primária, sabe? Eu acho que veio muito nessa. Muitas das pessoas que eu vi que se radicalizaram sobre o crime foram nesta linha. Que é tipo, sabe? Existe um dever masculino de proteger ou de amparar. E isso tá sendo negligenciado, vai lá, uns 15 anos já, enfim. Sim. E, cara, pra mim, toda a narrativa racial, assim, é totalmente... joga no lixo. Joga essa porra toda no lixo, cara. Não é como... exato. No último episódio, a gente até trouxe destaque de, tipo, vários americanos negros falando, tipo, cara, nós somos vitimizados por essas pessoas também, sabe? Com certeza. Tipo, você vê... a população que mais sofre na mão de criminosos nos Estados Unidos são, tipo, os próprios negros, mano. São os que moram nos bairros mais pobres, entendeu? Os caras que têm menos amparo pela polícia e tal. Então não é como se isso fosse uma guerra racial, assim, tipo, brancos contra negros. Não, mano. É tipo, é meio que pessoas de bem contra desordem urbana, entendeu? A gente tá perseguindo o comportamento social como a gente sempre fez em toda a história da humanidade. A gente esqueceu como se faz por, tipo, sei lá, uns 30 anos, 40 anos, assim. Sim. A coisa tomou proporção de verdade, sei lá, de uns 10 anos pra cá. E a gente tá meio que redescobrindo se as verdades são tão óbvias, assim, pra uma sociedade que é funcional. E a verdade pra mim é que, de novo, cara, o maior fator preditivo do cara é bandido ou não é se ele já foi preso. Então, tipo, a questão da primeira prisão, e em alguma medida o direito penal sempre contemplou isso, né? Que é a parada de você ter ou não antecedente. Mas é tipo assim, cara, se você tem antecedente, desse é uma parada, tipo, cara, tua vida tá por um fio, cara. Exato. Sabe? Tipo, mano, você vai ser ostracizado. Eu vou foder a sua vida. Foi preso uma vez? É tipo, se você voltar aqui, a sua vida vai ser um inferno, sabe? Sim. E, cara, por muito tempo no Ocidente as leis penais eram muito mais duras. Eu já tava pesquisando isso, cara. Parece que a Inglaterra, eu não sei se era no século XIX ou no XVIII, assim, tinha uma quantidade bizarra de crimes que davam pena de morte, assim. Roubo era pena de morte, cara. Roubo com ameaça era pena de morte. O primeiro roubo com ameaça que você cometesse, se te pegassem, te matavam. Sabe? Tipo... Cara, o continente antigo, né? O velho mundo, né? O velho mundo, né? Parte do velho mundo. A maior parte do velho mundo. A maior parte, a grandíssima maior parte. Exato. Ele tem mais tempo de história mesmo. E onde tem civilização, você tem combate ao comportamento social, né? Tipo, onde você tem civilização, você tem sociedade complexa, né? Onde você tem lei e tal. Assim que você tem lei, você chega muito rápido à conclusão que matar bandido é bom no longo prazo também, né? Sim. E aí esses caras só passaram um período muito longo de expurgo desses elementos, assim. A América Latina um pouco, eu acho que é infligida por... Tipo, tem a questão da segurança pública é uma coisa muito americana, tipo, do hemisfério americano. Tipo, se você olhar as taxas de homicídio na Europa, tipo, muito baixo. É hilário, assim. Na Ásia é muito baixo. Muito baixo. Até na Índia, que as pessoas reconhecem que a Índia é um lugar perigoso. Tipo, se você for uma mulher, não viaje pra Índia sozinha, talvez não viaje pra Índia, sabe? Mas mesmo assim, esses lugares são seguros. Tipo, o Oriente Médio é seguro também, sabe? Exato. Então, a gente, por ser tem menos tempo de história, talvez não tenha tido a maturidade, a confiança ou até o tempo necessário pra meio que pacificar a sociedade. Pois Mas tá vindo. Tá vindo, Big pessoal. change is coming. Big change is coming. Mas é isso, pessoal. Esse foi o Novos Clássicos de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.novosclassicos.com.br. Lá tem conteúdo extra gratuito e pago também, se você quiser apoiar o nosso trabalho. 2 planos, um de 12 e outro de 25, pra você receber o melhor do nosso conteúdo. Filé mignon. É só um mignonzinho, né? Um filézinho da coisa. Wagyu. Conteúdo de história, de filosofia, de todos os outros temas, nossos ensaios, nossas lives, comentados, vídeos exclusivos e tudo. Exato. Dá uma olhada. A gente faz lives na Kik meio-dia, de segunda a sexta-feira, que a gente comenta textos filosóficos ou discussões aleatórias. O link tá na descrição. E fora isso, me siga no Twitter, meu arroba é pessoa A99. Meu arroba Novos Clássicos, eu roubei arroba do Pessoa. Muito obrigado.